Oi, pessoal, voltamos. Aqui é a Darla Sierra, do Meninas de 30. Carol Campos do Fazedores. E hoje, no segundo episódio do podcast do Fazedoras, a gente vai conversar sobre um tema polêmico, vamos conversar sobre um tema muito pedido, e a gente estava doida para falar sobre isso, né não, Carol? É verdade, até porque é do nosso ramo. Exatamente. Vamos falar sobre os gurus da área de investimento. Na verdade, Carol, se a gente for abrir mais esse campo, acho que tudo que a gente fala hoje se aplica não só aos gurus da área de investimento, como todos os gurus que a gente enxerga aí na internet, de lifestyle, enfim, de outras áreas, mas vamos nos deter um pouco aos gurus de investimento, porque tem vários acontecimentos aí recentes que a gente nem precisa entrar no detalhamento específico de cada um, mas tem acontecido muita coisa no universo de investimento, e a gente quer contar um pouquinho para vocês os porquês. O mercado está mudando muito, né, Carol? E aí tem aparecido os grandes gurus que têm a resposta para tudo e para todos. Aplique seu dinheiro, multiplique, se aposente com 30 anos. E assim, umas coisas... E aí é tão engraçado isso, gente, porque a gente que trabalha no mercado financeiro acaba recebendo umas demandas de umas coisas absurdas. Eu juro para vocês que eu já cheguei a receber nos stories, nos directs, assim, eu tenho 10 mil, como é que eu faço para chegar em 1 milhão? Gente, eu juro que a minha vontade era responder assim, trabalha, Flor, porque, olha, a não ser trabalhando, tá difícil eu te dar uma outra solução para isso. Então, a gente tem escutado muito conteúdo bom, tá? Também não vamos generalizar, tem tido muito conteúdo bom. Bacana. Muita coisa bacana. Mas tem umas coisas que realmente são feitas e comunicadas para chamar a atenção do público. Então, acho que a ideia hoje é a gente conversar aí um pouco sobre por que o mercado financeiro está nesse momento, por que isso está tão em voga, e para vocês também tomarem cuidado com o tipo de conteúdo que vocês estão com as receitas prontas, consumindo, exatamente, né? Acho que pode falar, Carol. Eu acho que hoje o que acontece? A gente tem a internet é um canal maravilhoso que está nos permitindo hoje estar aqui entrando na casa de vocês, conversando com vocês, conhecendo vocês. Mas também acaba trazendo todo tipo de pessoa que muitas vezes não tem um conhecimento sobre aquele assunto tão profundo e se coloca como, né, se dá essa autoridade de ser um guru, uma pessoa referência. Hoje a moda, né, de blogs e youtubers, enfim, trazem pessoas que às vezes é impressionante, gente. Tem pessoas que eu conheço pessoalmente, e vejo hoje falarem sobre ganhar dinheiro como se fosse uma coisa muito simples, Sim. né? E se fosse tão simples, parem para pensar, isso é o que eu sempre digo, eu sempre falo isso até com os clientes, né? Já tive essa conversa. Se ganhar dinheiro no mercado financeiro fosse tão simples, não existiria outra profissão no mundo. Exato. Ninguém queria ser médico, ninguém ia querer ser engenheiro, todo mundo queria trabalhar no mercado financeiro porque esse é o lugar de ganhar dinheiro. Então, assim, eu acho que isso é um ponto muito importante. A gente vive um momento hoje, né, de juros muito baixos no Brasil. Essa semana agora mesmo a gente teve, né, recentemente o corte de taxa Selic. Então, o que significa? Hoje um investimento conservador, né, vai render no máximo 6% ao ano. E o brasileiro ele ainda está apegado naquele tempo lá atrás que ele ganhava mais de 1% ao mês sem correr riscos. Isso acabou, né? A gente chegou num momento onde a taxa de juros está baixa para que a economia, né? Hoje a gente tem juros de economia desenvolvida até, porque isso é para que a economia, para que a indústria possa, enfim, desenvolver mais e, consequentemente, para poder ganhar mais dinheiro hoje, a gente vai ter que ir para o risco, né? Ou seja, vou ter que diversificar em outras coisas que não só o conhecido CDI, que não só a taxa de juros. Então, assim, uma coisa que eu acho muito interessante, a gente teve uma moda há pouco tempo atrás de vários blogueiros de finanças falando de tesouro direto. Sim. Vou te ensinar a investir no tesouro direto. Você vai ganhar rios de dinheiro com o tesouro direto. O tesouro direto, saia da poupança, vá para o tesouro direto. O que acontece, gente? Tesouro direto não é um instrumento assim com esse nível de simplicidade que as pessoas lá querem passar. Tem títulos ali que realmente deram retornos muito interessantes, né? Títulos pré-fixados, títulos atrelados à inflação, mas são títulos que
todos os dias eles têm volatilidade, ou seja, ele pode estar positivo, ele pode também, você olhar no outro dia e você perder o dinheiro. E o brasileiro, a gente sabe, ele não vem dessa cultura, ele vem da cultura da poupança. Exato. Então, eu acho que, assim, o que a gente quer passar hoje para vocês aqui, né, é a importância de vocês conhecerem mais, se aprofundarem, estudarem sobre investimentos, tá? E saberem selecionar o joio do trigo. O que é uma pessoa que realmente está trazendo uma mensagem bacana, séria, né? Uma pessoa que trabalha no mercado, uma pessoa que realmente vive disso, que faz isso com os investimentos dela, pessoais, do que uma pessoa que está ali contando uma história bonita para vocês, né? E que num momento de revés não sabe nem te explicar, que foi o que a gente viu muito aí na crise de 2008. Exato, isso que eu ia falar agora. Eu lembro, eu comecei a trabalhar no mercado financeiro. Eu comecei a trabalhar em banco em 2006, mas em 2008 eu já estava especificamente como gerente de contas, já tinha clientes investidores na carteira. E eu lembro que naquela época o cliente chegava assim: não, Darla, porque eu estava no almoço lá na casa do meu sogro ontem, e meu cunhado, que é dentista, me falou para eu pegar meu dinheiro todo e colocar em Petrobras. Era esse o nível de conversa. É óbvio que hoje, tanto o mercado está mais maduro, por todo esse cenário, todo esse contexto que a Carol falou, como também o investidor está mais maduro. Ele tem acesso a mais informações, ele já levou alguns tombos importantes, né, de 2008 para cá, incluindo a crise de 2008. Mas o fato, gente, é que tem um tripé aí no mercado financeiro que é assim: liquidez, que é quão rápido eu tenho acesso ao meu dinheiro; segurança ou volatilidade, quanto mais ele oscila ou quanto menos ele oscila; e rendimento. Não dá para eu ter as três coisas no investimento só. Um investimento super conservador, que ele não oscila nada, ele só vai crescendo linearmente, me dá liquidez imediata, se eu precisar do dinheiro amanhã tá na minha conta, e me dá um super rendimento. Então, quando você está fazendo as escolhas da sua carteira, em pedaços diferentes do dinheiro, você vai ter que abrir mão de coisas diferentes. Então, se eu quero um rendimento maior, talvez eu tenha que abrir mão da liquidez. Esse dinheiro não vai ficar disponível para mim amanhã. Eu vou travar esse dinheiro um tempinho maior. Se eu quero ganhar mais dinheiro, talvez eu tenha que aumentar a volatilidade. Para isso, pode ser que tenha momentos de prejuízo. Não é tão simples a conta. Não é faça isso, isso, isso e ganhe dinheiro. Porque se fosse assim, o meu trabalho da Carol não existiria, gente. Tava fácil. Era só montar uma receita de bolo e todo mundo ia conseguir fazer. E aí, uma discussão que eu e Carol tivemos recentemente foi: você pega 2 clientes com a mesma idade, a mesma estrutura familiar, a mesma renda, o mesmo volume de investimento. São indivíduos completamente diferentes, que têm vontades completamente diferentes, planejamento para o futuro diferente, projetos distintos, estão em momentos de vida diferentes. Como é que eu vou virar e vou fazer um roteiro para esses 2 clientes seguirem? Não dá. E aí o que a gente faz na assessoria de investimento é justamente acompanhar esse cliente para adequar o momento de vida dele, a história dele, as experiências dele, o que esse cliente tem realmente de perfil de investidor com o momento de mercado. É claro, e aí só complementando o que a Carol falou, você que quer começar a investir, você que tem dinheiro guardado, você que quer entender um pouco mais disso, precisa buscar conhecimento, gente. Sim, porque é o fundamental, porque existe o joio e existe o trigo. Existe gente que vai te falar: toma isso aqui, deixa eu olhar aqui o retorno que te dou, que ganhou mais aí nos últimos 12 meses, sem entender que a gente sempre fala, né, no jargão de mercado, ler retrovisor é fácil, olhar para o retrovisor é facinho, ver o que aconteceu nos últimos 12 meses. Mas como é que eu protejo a sua carteira para os próximos 12, 24, 36 meses? Como é que eu te ajudo a entender isso como realmente um planejamento e não como uma varinha mágica que vai triplicar o teu dinheiro? Não existe isso, gente, não existe. Uma coisa que eu acho muito importante, e falo por mim também, quando eu comecei no mercado financeiro, né, quando eu troquei de carreira, lá com 25 anos de idade, eu fui ler sobre isso. Eu fui entender mais sobre esse mundo. Né? Eu me lembro, e é muito engraçado isso, eu sempre dou esse exemplo, é verdade. Eu me lembro que eu, né, quando comecei a lidar com investimentos, eu vi um cliente, né, tinha R$1 milhão, esse R$1 milhão dele, conservador, tá, gente? Bem conservador para a época até, tinha rendido ali um pouco mais de 0,5% no mês, enfim,
aquele cliente tinha tido 5 mil reais, né, de ganho. E aí ali eu falei assim, caramba, eu quero ter 1 milhão de reais. Porque, olha só, ele com 1 milhão de reais no investimento mais conservador que tem, que era a poupança, né? Ele tinha tido ali mais de 5 mil de rendimento, que era mais do que o meu salário na época. Então, assim, era o meu sonho grande, né? E eu acho que hoje isso é uma coisa muito importante. Quando eu comecei lá atrás, foi justamente onde surgiu, né? Eu comecei um pouquinho depois da Darla, foi justamente na virada de 7 para 2008 ali, né? Eu estava no mercado, são 12 anos que eu tenho hoje de mercado, e eu fui ler Robert Kiyosaki, fui ler Gustavo Cerbasi, enfim. E aí, gente, se vocês forem ler os livros deles, né, dessas duas pessoas que para mim são grandes referências, aqui atrás estão todos deles aqui, o que é o bacana? Eles vêm falar do que é fundamental, que é o planejamento financeiro. Porque, assim, antes de você pensar, como a Darla falou, eu tenho 10 mil reais, quero chegar em 1 milhão, né? Todo mundo tem isso. Eu quero conquistar meu primeiro milhão, quero conquistar meu primeiro milhão. Gente, mais do que o investimento multiplicar o seu dinheiro, né, você vai conquistar isso ganhando dinheiro, guardando dinheiro. Então, assim, antes de investir, você tem que saber poupar, né? Você tem que saber gastar melhor o seu dinheiro, né? Gastar bem, com coisas que te gerem mais dinheiro, né? Que é o que ensinou, é o que eu aprendi justamente lá com o Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre, né? Ele falando da importância de você gastar seu dinheiro, comprar coisas que te gerem renda, né? Não se encher de bens. Eu vou ter dinheiro para comprar um carrão, eu vou ter um dinheiro para comprar uma casa. Não, eu vou ter dinheiro para comprar coisas que me gerem dinheiro. Então, é um imóvel que me gere um aluguel, ter dinheiro para comprar, enfim, investimentos, ações, coisas que gerem mais dinheiro, né? Para investir em você mesmo, e isso a gente fala bastante no livro, como o investimento em você, na sua carreira, te trazem retornos absurdos. É impressionante. Você faz um esforço agora, um esforço de tempo, um esforço financeiro realmente, de investir num curso que vale a pena, um curso que vai impactar a tua jornada profissional e pessoal, e o retorno acontece, gente. O retorno acontece. Exatamente. Tanto eu como Carol temos inúmeras histórias, tanto pessoais como de pessoas que à nossa volta que fizeram isso. Mas não é assim, gente. O problema é que a gente está numa geração do milagre. Exatamente. A geração do milagre, né? Eu quero fazer isso. É a geração da startup. Eu vou criar um unicórnio, vou vender por 5 milhões em 6 meses e aí vou viver de renda com esse dinheiro. Calma, gente. Cadê o... Assim, legal se isso acontecer, me liga pra gente aplicar seu dinheiro. Tá, só me procurar, não tem problema nenhum. Mas o fato é que, para a grande maioria, para nós que não temos essas ideias mirabolantes, a gente vai ter que trabalhar a longo prazo a nossa carreira, a nossa vida financeira, a nossa estrutura. Então, quando a gente fala de planejamento, é nesse sentido. É planejamento financeiro, planejamento de carreira. Quando a gente fala em investimentos que tragam retorno, não é só a compra do imóvel que vai te dar a renda. É também investir em você para que você, como principal ativo, Você é o principal ativo da sua vida. Até se você tiver 1 milhão aí e não souber como administrar esse 1 milhão, vai virar poeira muito rápido. Darla, não é possível. É possível, a gente já viu isso várias vezes com fortunas muito maiores. Agora, gente, Por isso tem aquele ditado, né? Como é que é, Carol? Avô rei, avô nobre... Pai rico e neto pobre. Exatamente isso. Por quê? Quando você não tem o conceito, a consciência de buscar, de planejar, de guardar, efetivamente construir algo, e aí talvez você recebe pronto, você vai consumindo aquilo ali. Então, assim, acho que a mensagem principal de hoje é cuidado. Cuidado com as informações que vocês veem por aí. De novo, tem muita coisa bacana, tem muita informação útil, tem muito conhecimento. Tem canais do YouTube ou influencers que te abrem realmente caminhos interessantes para você começar a pesquisar. Mas não confia cegamente em ninguém não, gente. Vai atrás você também da informação. Vai você se desenvolver até para você ter repertório e senso crítico para entender se aquilo ali é verdade ou não, ou o que está acontecendo ali, né? Perfeito. E a gente vai deixar também para vocês algumas dicas de uns livros que eu acho que valem muito a pena para vocês lerem, tá?
falando sobre planejamento financeiro, para abrir um pouquinho a mente de vocês quanto a isso e preparar vocês para outros conhecimentos mais profundos aí sobre investimentos. Exatamente. E aí, se tiver algum tema específico que vocês queiram que a gente traga nessa área, manda pra gente que a gente organiza, prepara direitinho e faz um podcast respondendo aí as perguntas de vocês, ou de repente falando especificamente sobre um tema, tá bom? Acho que é isso. Um beijão, a gente se vê, se ouve no próximo episódio. Perfeito. Beijão, ótima semana. Tchau, tchau.